E aí, tá tudo bem com você? Eu sou o Wellington Calazans e estou aqui para um vídeo diferente de tudo que você está acostumado aqui no canal. Eu prometi, estou fazendo a partir de agora uma sequência de vídeos com entrevistados especiais e com temas um pouco diferentes daqueles que normalmente eu comento na televisão pública de Angola e que trago aqui para este canal. Eu tenho um prazer muito grande de receber um baiano. Eu admiro muito o trabalho dele, afinal de contas, somos tricolores, torcedores do Bahia, mas ele é um comentarista muito respeitado, não só pelos torcedores do Bahia, diga-se de passagem, muito respeitado pelos torcedores do principal rival do Bahia, que é o Vitória, e é um dos maiores nomes da imprensa esportiva da Bahia, além de publicitário muito bem sucedido e uma das grandes referências também quando o assunto é escrita como uma forma de persuasão. Estou falando de Cássio Cardoso. Cássio, é um prazer tê-lo aqui no canal. Olá, Wellington. Um abraço para todo mundo que está assistindo, para toda a sua audiência. O prazer é todo meu, uma honra poder compartilhar com você aqui esses momentos. Obrigado pelas palavras. Sei também que você é um profissional de uma história muito rica, muito qualificado, que também milita, né, nessas áreas de comunicação com o microfone, mas também ali nos bastidores, na escrita. Enfim, espero que a gente possa compartilhar ideias aqui de maneira muito produtiva. É uma honra, agradeço mais uma vez o convite. Vamos nessa. O prazer é todo meu, Cássio, direto ao assunto. Eu trouxe você aqui, mas não vou fugir muito do que o canal propõe, que é a geopolítica, né? Como você bem sabe, atualmente, eu até informei isso a você, eu tenho pesquisado muito sobre a maneira como o esporte, não apenas o futebol, tem sido vítima de interferências políticas, especialmente quando há uma disputa entre países. Sim. É, até mesmo ferramentas de chantagem têm sido utilizadas através de boicote, né? Um país ameaça não participar da competição do outro porque diz que ali não é democracia, porque diz isso e aquilo, tentando desqualificar o país, quando o objetivo maior do esporte é exatamente a integração entre povos, né? Eu tenho como um exemplo muito atual essa questão da punição aos atletas da Rússia e da Bielorrússia através da FIFA e do COI, né? No caso do futebol, é apenas a Rússia, mas dos atletas de um modo geral, também da Bielorrússia, que acabam sendo punidos por questões políticas, o que é uma grande contradição naquilo que a FIFA se propõe a fazer. Como é que você avalia esse tipo de situação onde o esporte tem sido usado como uma ferramenta geopolítica de punição e de supremacia de um lado ou de outro? Wellington, a gente sabe que quando existe algum tipo de, como a gente pode chamar, de ferramenta social que influencia, que mobiliza, essa ferramenta, ela, evidentemente, ela é olhada com mais carinho por quem ou tem o poder ou deseja ter o poder, né? E o esporte, ele é uma ferramenta com essas características. A paixão, e quando a gente fala em especial de futebol, ela faz com que as pessoas elas renunciem muitas ideias, princípios, em nome de viver a experiência, em nome de ver a, aquele clube, aquele atleta, aquela identidade, a sua própria nação, com relevância dentro desse ambiente esportivo, competitivo. E, e isso é, uma, é algo que faz com que o esporte seja muito poderoso para emitir mensagens e para fazer controle. O que eu acho é que a gente ainda não evoluiu o suficiente o cuidado e a atenção com o esporte para blindá-lo desse tipo é, de prática, né? De, de uma condição de isolamento. Dizer assim, olha, isso aqui é tão precioso, é tão valioso, que ele precisa ser isolado desse tipo de disputa. Mas isso é muito difícil de ser dissociado hoje. Talvez é um processo de evolução que a gente aqui, na nossa geração, não acompanha. Mas eu enxergo o esporte como algo tão precioso que ele deveria ser tratado com um pouco mais de cuidado e que a gente, enquanto grupo de nações, enquanto planeta, encontrasse formas
de isolar o esporte desse tipo de ferramenta. Hoje o esporte ele é usado para que a gente possa impor também novas formas de encarar a sociedade. A gente percebe, por exemplo, o crescimento da relevância do Oriente Médio dentro do mercado do futebol, né? O Oriente Médio que por muito tempo teve que lidar com a narrativa única em relação aos seus costumes, à sua cultura, à sua fé que prevalece, né? O islamismo e a gente percebe nos últimos anos um movimento que está usando do esporte para, vamos dizer assim, popularizar mais essa cultura, essa fé e, quem sabe, conseguir combater uma narrativa que era basicamente uma narrativa de um só lado, né? O lado do Ocidente. E, e tudo que vem a reboque disso é, é uma questão de manipulação mesmo, assim, existe o interesse pelo esporte, existe, mas existe um trabalho por trás. Me chamou muito a atenção, Wellington, um episódio que para mim deixou isso muito claro em termos de mensagem. E não estou colocando em tom de crítica necessariamente, né? É uma análise do que a gente está enxergando. O futebol da Arábia Saudita, né? Ele começou a fazer investimentos através de seus clubes, são clubes que pertencem ao fundo soberano saudita, ou seja, tem eles são estatais, né? e, e esses clubes eles fizeram um investimento muito forte. A gente acompanhou essa movimentação de mercado com o Cristiano Ronaldo, com o Karim Benzema e com o Neymar, por exemplo, além de outros. Eu vou me atentar ao Neymar, me apegar aqui ao Neymar para pegar o evento que me chamou a atenção nessa direção. O Neymar, quando ele chegou e desembarcou no Al Hilal, ele estava com um crucifixo imenso no peito. E desembarcou assim, ele sabia que ia desembarcar assim, e pegou o símbolo né, de uma religião que não é a religião O que cristianismo, prevalece, né? O símbolo do cristianismo. o cristianismo, em relação a um país onde o islamismo ele prevalece e de maneira, pelo menos a história que é contada e que é percebida, de uma maneira muito enfática, vamos dizer assim, né? E ele desembarcou com esse crucifixo. Em um determinado momento, alguém pode ter pensado assim: esse Neymar é mesmo distraído, não é? Um cara que muitas vezes comete alguns deslizes fora do gramado, ou pelo menos é exposto dessa forma. Ele aparece com um crucifixo. Muita gente achou que era mais uma das suas tentativas ou de desafiar o status quo, né? Uma coisa que é bem característica dele, de fazer do jeito dele as coisas, mas eu acho que cabe uma análise mais profunda de ter sido algo muito combinado para você enviar uma mensagem de tolerância, uma mensagem de uma Arábia Saudita aberta ao mundo ocidental, de uma Arábia Saudita que está preparada para conviver, né, com outras fés, com outras, está presente também e ter essa simpatia. Um conceito de sport washing, ele é muito amplo, né? E ele passa também por isso. Então a gente tem hoje, acredito que não é uma novidade, né? As Olimpíadas de Berlim também nos lembram isso. Assim, o esporte ele é usado, o esporte ele é ferramenta para poder, porque ele é cativante. Ele transmite as mensagens, nos incute culturas e pensamentos e posicionamentos sem que a gente perceba de uma maneira muito fluida, porque ele entretém, né? Ele promove saúde, ele une, na verdade. Então, assim, é uma ferramenta poderosa. E eu acho que, falando de utopia aqui, eu acho que a Não, gente tem mas que o tratar o futebol, esporte o como uma. objetivo, eu acredito que você, pela sua característica como ser humano, esteja dentro do esporte também por essa possibilidade do Sim, futebol, em especial, que você é mais dedicado, mobilizar de uma maneira positiva as pessoas. E sim, você, nos seus comentários, promove muito isso. Você fala muito sobre integração das torcidas, você condena com veemência a violência nos estádios. Então, tudo isso faz parte de um background de alguém que cresceu ali ao lado da Fonte Nova, né? E que assistiu
aos jogos de Bahia e Vitória, por exemplo, em torcida mista. Na minha época também Sim. tinha isso, e era uma coisa maravilhosa. Eu ia com pessoas que torciam para o Vitória, com a camisa do Vitória e eu com a camisa do Bahia, e era o máximo que acontecia era um ficar chateado com o outro por causa do resultado do jogo, mas não por provocações diretas entre as pessoas. Havia um respeito muito grande, e isso, É, lamentavelmente, veio sendo sufocado. Como é que você sufocado. também, antes da gente mudar de tema, avalia essa força de integração através do esporte? Talvez tenha sido o que mais me encantou e que eu só tenha percebido depois. Se eu for parar para observar, assim, a quantidade de relações e amizades que eu cultivei por causa do futebol, seja por acompanhar, por compartilhar a paixão pelo futebol, seja por praticar futebol de forma amadora, desde criança, né? É algo assim que eu só parei para observar agora, mas desde muito cedo eu observei a capacidade de mobilização e sim de integração que o futebol pode, né, ter e tem, mas que também não é cuidado com carinho. Ontem a gente teve aqui em Salvador, na Bahia, você conhece muito bem, uma das mais belas manifestações de fé e populares, né, que a gente pode ter, que é a lavagem do Nosso Senhor do Bonfim, né? Enfim, Assisti bastante pela TVE. isso. Então, assim, fantástico, é uma questão que transcende essa relação de ser um evento ecumênico, é uma manifestação popular e é uma manifestação de integração, uma manifestação de, de, de referência, né, de uma terra, de uma cidade, de uma cultura, de um povo. A gente tinha isso no Bavi. Eu talvez não tenha tido a oportunidade, enquanto adulto, viver a melhor fase, mas tive enquanto adolescente. E o Bavi, enquanto eu era criança, quando alguém falava hoje é dia de Bavi, era como se soasse para mim como soa hoje a Lavagem do Bonfim, entende? Era um festejo popular, era uma manifestação da terra, em que as pessoas se uniam em torno do futebol, mas para celebrarem juntas, para estarem juntas, curtindo um jogo de futebol, o seu antes, o seu durante, o seu depois, e pouco importava a cor da camisa que você vestia, você apenas queria estar fazendo parte daquilo. Você podia escolher o rubro-negro, você podia escolher o tricolor, o importante é que você iria junto a outras milhares de pessoas celebrar o futebol. Uhum. E E agora, Cássio, desculpa lhe interromper, não, fica à conclua seu vontade, é um raciocínio, não, bate-papo. conclua seu raciocínio, porque eu fico querendo provocar algumas perguntas dentro do que você está falando, porque acabam sempre surgindo perguntas Sim, interessantes a partir imagina. das respostas, então, mas desculpe interrompê-lo, continue. Não, fique tranquilo. E pode ir provocando, é um bate-papo mesmo. E eu sou um cara que sai falando assim, por conta de um raciocínio que vai puxando outro fio, né? Mas é isso, assim, isso tinha que ser valorizado, Wellington, como um produto cultural, como uma ferramenta de tolerância, de exemplo de tolerância, de relação com o diferente, sabe? E a gente vai no caminho contrário. Hoje é 15 de torcida única. Uma recomendação do Ministério Público do Estado, uma determinação da Polícia Militar em acordo com federações e clubes, para mim, é algo que vai completamente, no sentido completamente contrário ao que deveria ser um evento como esse e o que deveria ser a mensagem que o futebol e os esportes passam. Pois é, Cássio, você acha que a maneira como a imprensa difunde notícias, por exemplo, sobre os hooligans, né, que chegavam as notícias ali sobre a violência na Inglaterra e imagens terríveis, inclusive teve uma oportunidade em que um estádio morreram pessoas e aquilo foi amplamente difundido. Você acredita que houve também, porque naquele momento não existia essa guerra com violência entre Fla-Flu, Grenal, Palmeiras e Corinthians, São Paulo e Santos e outros clubes de São Paulo, Galo e Cruzeiro, não com violência. Existia a concorrência, era um pouco mais agressiva do que o que nós estávamos acostumados, como você falou aí, na Bahia, e não só ali
no Ceará, por exemplo, Ceará e Fortaleza, era também esse ambiente de festa que você falou sobre o Bavi, não é? O Santa Cruz com o Forte. esporte com o Náutico, Náutico. e também era, falar em Santa Cruz é uma pena o que fizeram com esse clube maravilhoso, né? Assim, sem agenda para Lamentável. cumprir, assim, isso é um outro tema que vai ficar para uma outra conversa. Mas, Cássio, você acha que esse tipo de importação de problemas, quando o noticiário ele está limitado a difundir a notícia sem uma crítica extremamente dura contra aquilo que está acontecendo, ele acaba por incentivar esse tipo de prática de violência? Eu, eu, eu não diria incentivar, até porque eu tenho assim uma percepção de que não foi algo que veio diretamente provocado pelos exemplos de fora em comparação a problemas sociais que nós vivemos no Brasil. Eu acho que sim, quando você mostra o que está acontecendo e até de certa forma romantiza, como por exemplo a competição de clubes da América do Sul, a principal competição, a Taça Libertadores da América, e eu cresci vendo aquela foto do zagueiro uruguaio Hugo de León, do jogador uruguaio Hugo de León, do Grêmio, levantando a taça da Libertadores com o sangue escorrendo na sua testa, e as pessoas dizendo que isso é Libertadores. É um futebol de guerra, é um futebol que chamavam de raiz, é uma expressão que usa aqui, onde o filho chora e a mãe não vê, sabe? É onde as pessoas, onde a bola é só um detalhe, você vai para uma guerra. Isso foi romantizado. E evidentemente, a partir do momento que você romantiza isso, as pessoas buscam isso como parte do pacote, né? É, no caso, assim, dos hooligans, por favor, me corrija se a minha percepção estiver errada, existia uma romantização também, existia poucas, uma relação menor com problemas sociais graves, era algo realmente que parecia uma prática prazerosa, você ir trocar porrada com as pessoas e vida que segue, enfim. Uh, no Brasil, eu acho que a situação se agravou, porque sempre teve, aspas, né, a porradinha. Um discute com o outro, um outro se excede, e aí empurra, troca tapas, a turma deixa disso, chega e você. Mas de forma cultural, você não tinha uma agressividade, aspas, gratuita apenas pela cor da camisa, sabe? Você não tinha um receio de simplesmente ser vítima de uma violência profunda e grave simplesmente por estar com a camisa do time que você ama. E isso acontece hoje. Eu vou só trazer um exemplo do que eu estou lhe dizendo. Em 2022, um jogo do Vitória, Vitória, que você bem explicou, é o adversário do Bahia, é um dos clubes mais populares também do Nordeste, muito importante no Brasil. O Vitória estava fazendo um confronto contra o Paysandu, Pará. Ia ter o jogo aqui em Salvador. E o Paysandu é um time também muito tradicional, de massa. A sua torcida organizada mais relevante, ela tem uma relação de amizade com a torcida organizada mais relevante do Bahia, rival do Vitória. Eu sei que você sabe tudo isso, é mais para a sua audiência ser contextualizada assim. Bom, fica à vontade aí, é sempre bom E, ouvi-lo. e a camisa azul e branca do Paysandu, né? Enfim, é muito marcante. Pois bem, um torcedor do Vitória que fazia uma entrega perto do barradão onde aconteceria o jogo, ele estava com a camisa azul e branca da seleção de Itamaraju, uma seleção local, de uma localidade aqui da Bahia. E ele foi espancado, quebraram a moto. Só não teve uma lesão grave porque estava de capacete, não conseguiram arrancar o capacete dele. E uma pessoa abriu a porta da própria casa para acolhê-lo e que ele pudesse fugir, porque ele se encontrou com um grupo de torcedores organizados do Vitória e entenderam que aquela era a camisa do Paysandu, e por ter a torcida organizada do Paysandu vinculada em amizade à torcida do Bahia, eles achavam que aquele rapaz deveria apanhar, sabe-se lá até quando. E Insanidade. depois o clube soube que ele é torcedor do Vitória, se mobilizou, a própria organizada se mobilizou para fazer uma vaquinha, comprar uma moto nova. Mas você entende
que poderia não ter como remediar o que aconteceu, e pode não ter tido o trauma, o risco, e ele simplesmente estava com a camisa azul e branca. Ele não estava com a camisa de time nenhum. É, esse tipo de violência, Wellington, eu acredito que ela não está sendo, ela não foi pautada ou se desenvolveu a partir da romantização da pancadaria ou da forma como isso era tratado pela imprensa aqui, a pancadaria lá fora. Eu acho que tem uma questão social muito grave e profunda, que envolve desigualdade, que envolve a força de um poder paralelo, que é o tráfico de drogas, a capilaridade que se permite ter a partir do momento que você entra em um grupo de torcedores organizados, que normalmente tem uma presença forte de pessoas que estão em uma situação de mais vulnerabilidade social, pessoas que têm baixo poder aquisitivo, que têm poucas oportunidades de crescimento social, de transformação social, que estão expostas à pobreza extrema, que estão expostas a mais violência, a dificuldade de moradia, dificuldade de estudo. Isso acontece. Eu acho que esse combo ele acabou trazendo para perto das torcidas organizadas. E eu falo isso com muito cuidado, porque eu sei que a maioria das lideranças de torcidas organizadas não quer a marca da torcida organizada associada à violência, ainda mais violências tão graves. Mas acredito que falta um controle, que falta um cuidado, que falta uma forma de resolver isso. O fato é que elas estão sendo cada vez mais associadas a isso e associadas ao perfil de pessoas que estão dentro, que não entram necessariamente nesses grupos para participar de uma congregação pelo futebol. Às vezes me parece em muitos momentos que as pessoas não têm o menor vínculo com o futebol. Porque se tivesse, trataria de forma diferente. Eu concordo com Mas você. é E generalizado isso. É um problema olha, não é um na problema Bahia e da em outros Bahia, lugares. não, não é um problema da Bahia, né? Você Não, não é. mencionou aí envolvendo possível torcedor de outro time que acabou sendo punido pela própria torcida do time dele, né? Mas isso, episódios como este e como outros assim parecidos estão aí espalhados em todo o Brasil. Mas, Cássio, voltando aqui um pouco para a questão geopolítica, recentemente aí no Brasil a questão do CEP, né, o Código de Endereçamento Postal, tem sido muito debatida porque É. o Palmeiras queria levar o jogador Cauli do Bahia, o Bahia disse não, e a torcida do Bahia, que já não ama, né, gozação, ficou botando foto do Sheik dizendo que Leila era pobre, essas coisas que o torcedor adora, né? E também o Everton Ribeiro saindo do Flamengo, que foi uma grande contratação, que antes de sair era o grande craque do futebol brasileiro do século e agora é fim de carreira, porque está no Bahia, mas um grande jogador que sabemos que pode render sim muito. Como é que você. Eu tenho um amigo, o Rubem Gonzalez, do canal Geoforça Brasil, ele fala muito sobre a, a questão que vai além de ser Bahia ou Fortaleza ou até mesmo São Paulo ou Corinthians. Ele acha que não tem a ver com região. Ele acha que o fato do Bahia participar do grupo City hoje, que é um grupo de investidores árabes, isso incomoda não especificamente o sul do Brasil, mas um conjunto de forças que de outros países, que como Espanha, Itália, Inglaterra, França, que começam a perceber que a força dos árabes está ingerindo sobre o futebol de uma maneira global. E isso pode ser, de alguma maneira, um perigo para eles, que durante muito tempo usaram a força do futebol para isso. Você acha que tem mais a ver com a questão regional brasileira ou geopolítica, em que os árabes que você mencionou aí sobre a questão do uso de figuras como Neymar e outros craques que estão indo para lá, isso tem, de alguma maneira, constituído uma ameaça para o status predominante nas últimas décadas? Veja, assim, é uma cultura que está crescendo muito forte e ganhando ramificação, sim, em territórios que não tinham muito espaço. Mas, veja, os investimentos árabes em futebol, eles não começaram agora. Quanto tempo que o Manchester City está na Inglaterra com o fundo de Abu Dhabi? Então, assim, o Newcastle, agora, existe uma relação aí
mais antiga, muito mais antiga do que a relação atual. Eu não acredito que essa reação hoje ela está motivada por essa preocupação, porque esse tipo de movimento ele não é novo, em especial na Europa, em especial nesses países de ponta da Europa, os países que têm ali um protagonismo na discussão política, inclusive. Você tem na presença da Inglaterra, você tem na França, clubes que têm investimento do futebol. O futebol árabe está em tudo. Olha o PSG, gente. O PSG foi comprado do Catar. Então, Uhum. esse incômodo, eu acho que ele é legítimo. A discussão é legítima. Eu só não acredito que o que está sendo colocado no Brasil hoje em relação ao Bahia está sendo motivado por isso. Eu não vejo dessa forma, não. Eu acho que existe um incômodo relacionado à mudança. Acho que toda mudança, Wellington, né, ela provoca um olhar de Estranheza, né? confiança, de estranheza. É. E quando você tem no Brasil, eu debato muito isso, no Brasil, a cultura no Brasil ela não é uma cultura de diminuir desigualdade, de forma geral. Né? Ela é uma cultura de dois lados. Você tem que lutar para sair do lado que está prejudicado pela desigualdade, para ir para o lado favorecido pela desigualdade. A discussão maior, até nas entrelinhas, ela não é vamos reduzir as desigualdades. É como sair da parte de baixo para ir para a parte de cima. Esse é o ponto. E continua assim, não é só futebol, é geral. Tipo, você não vê um debate sobre desigualdade, você vê um debate sobre mudança de extrato social. Né? Sendo que o jogo deveria mudar também. Né? Mas se quer jogar o jogo desse jeito. E quando a gente vê um clube como o Bahia, que sempre teve uma condição desfavorável, incomodar quem sempre esteve em uma condição favorável, porque esses clubes sempre estiveram no centro financeiro, no centro midiático. Né? Hoje você tem uma pulverização, uma facilidade de geração de conteúdo a partir de todas as outras áreas. Mas isso é novo. Isso é novo. São 10, 15 anos desse tipo de movimento. Né? Que você passou a ter geração de conteúdo mais independente. E a dependência dos meios tradicionais, que tinham as suas bases principais no, no Sudeste, no, no Centro-Oeste, com o Distrito Federal, enfim, com o Sul, ali de uma maneira mais secundária, esse movimento anterior você tinha uma narrativa toda construída a partir dali. E isso constituiu, além da questão econômica, né, da poder econômico, constituiu também uma narrativa, constituiu uma relação de poder e hierarquia. E hoje, quando você tem um clube como o Bahia desafiando essa hierarquia, vou fazer aqui uma analogia, é, eu percebi um incômodo em pessoas de alto poder aquisitivo, na chamada elite brasileira, quando as pessoas de menor poder aquisitivo começaram a poder viajar de avião há uns anos. Viajar de avião era algo para rico, passou a ser algo muito mais acessível. Estou falando, hoje a situação já voltou um pouco a ser mais difícil, mas você ainda não é como lá nos primórdios, mas já foi muito mais tranquilo, inclusive. E houve incômodo. A gente percebia reações de pessoas, como é que pode, não sei o quê, hoje qualquer um faz isso. E o Bahia é um pouco aspas, o renegado que está viajando de avião e está comprando primeira classe. E está comprando lugar de primeira classe que antes era reservado só a dois, três. Então, isso vai gerar incômodo. E existe um incômodo, vamos dizer assim, lúcido, que sabe porque está se sentindo incomodado e age mesmo porque não quer que isso cresça. E há um incômodo involuntário, que é pautado por isso, mas é involuntário. Eu acredito que é mais fruto, aspas, de uma ignorância do que necessariamente uma intenção que eu quero que seja assim sempre, que tenha uma hierarquia sobre. Mas existe um incômodo, porque quando a gente fala de algo que é estrutural, é que é algo que a gente percebe como muito próprio nosso, a ponto da gente não questionar. É como se fosse uma verdade absoluta.
Então, Uma até você fazer o verdade com uma exercício narrativa consolidada, não é isso? consolidada, esse exercício de você fazer uma autocrítica e perceber que existe algo que não está certo, e isso ir contra as bases de tudo que nos foi colocado como o certo, como o caminho desde a infância, é algo muito profundo e não é algo que todo mundo está pronto para fazer ou que tem a oportunidade de ser exposto a isso. Então, o que eu acho é que é uma grande grita. Muita gente não sabe nem dizer de onde vem exatamente o incômodo, mas se incomoda porque o Bahia está ameaçando os privilégios. A partir do momento que Exatamente você pega isso. um clube do Nordeste que passa a ter poder aquisitivo, poder financeiro, e hoje vai tirar o espaço de Libertadores de um Corinthians, vai tirar um jogador que o Palmeiras estava pretendendo, vai atrapalhar uma renovação de contrato com um jogador que o Flamengo ainda tinha algum interesse em manter. E isso atrapalha, isso incomoda. Você não tem mais só ali a oferta de commodity, você não tem ali só o clube simpático que você vai, arrasta a sua torcida para lá, passa no. Não, você tem uma mudança. Você tem um clube que entrou no jogo e que vai tirar alguns privilégios. Eu acho que isso está refletindo em reações, sim, desesperadas. Ah, a CBF tem que regulamentar isso. De onde vem esse dinheiro? Gente, preocupação com o fair play financeiro, ela está sendo colocada em pauta por alguns players do mercado do futebol há muito tempo. Mas, de forma geral, se fecha os olhos a isso, porque os clubes privilegiados sempre tiveram as benesses, o governo sempre foi o maior financiador desses clubes com programas de negociação de dívidas, os impostos aí empurrados com a barriga, os clubes contratando, e os clubes devendo, e os clubes aumentando as suas dívidas. Por que agora que o Bahia chega com a SAF, que é uma lei que foi constituída em 2021, todo mundo sabe que isso ia acabar acontecendo, e passa a mexer no tabuleiro, é que agora vai ter esse desespero para correr atrás? Está muito claro para mim que é um incômodo pautado na no Na receio novidade, de perder os privilégios, exatamente. na Mesmo que isso não novidade, no esteja novo claro, Pedro. concorrente. Ô, Exatamente. Cássio, eu sei que o seu tempo, assim como o meu também, né, é coisa Claro, disputada você. por aí. Nossa conversa renderia muito mais tempo, mas eu não vou fazer isso com você. Espero que essa seja a primeira oportunidade de outras que Pô, possam Jacão. ocorrer sobre diferentes temas. Para concluir aqui a nossa conversa, eu gostaria de saber de você, você que também é uma pessoa que está ligada à publicidade, mercado publicitário, você acha que dividir também o bolo do futebol na condição de esporte com outros esportes dentro do Brasil, isso iria educar a torcida, integrar mais as pessoas em torno do esporte e não da disputa dentro de campo, né? Daquela imagem da Libertadores que você falou aí há pouco, sangrando e levantando uma taça. Você acha que se o esporte ele for de uma maneira mais ampla, distribuído como algo relevante para todos, esses problemas e até a geração de emprego e renda poderia servir como uma grande ferramenta dentro do Brasil? Eu creio que sim. Eu acho que o esporte é uma ferramenta muito poderosa de transformação social, né? A gente falou no início de mensagem, de uma ferramenta para que você possa mobilizar massas e também mobilizar a transformação da vida de massas. É uma indústria que ela também está vinculada ao entretenimento. E a indústria do entretenimento a gente pode chamar como indústria infinita, né? E absolutamente rentável quando bem tratado. Eu acho que o futebol ele tem sim condições de buscar formas. Eu acho que aí passa muito por uma maturidade das lideranças, de entender que você cresce o bolo, a fatia compartilhada ela é maior e todo mundo cresce junto. E aí, é evidente, a gente pode abraçar outros esportes. Eu acho muito importante que os clubes possam perceber que as suas marcas elas transcendem o campo e bola no Brasil e eu acredito que em boa parte do mundo. Quem é apaixonado por futebol cria um vínculo com as marcas dos clubes. Muitas vezes eu conheço muita gente que torce para o Bahia, mas não gosta de futebol. Você sabia disso? Não está preocupado quem o Santos contratou, se o São Paulo vai para a primeira ou vai para a segunda, se o Cruzeiro tá aí chegando na semifinal de Mundial de Clube. Não está preocupado com isso. Está preocupado com o Bahia. E se o Bahia joga quanto? Quero ver o Bahia. Deve ter muitas pessoas assim que torcem para outros clubes.
A questão é a relação delas. É porque é uma questão muito de escolha, né? É como se a sua escolha precisasse ser cuidada e valorizada. Então, se os clubes percebem isso de uma forma mais ampla, os investimentos em outros esportes iria é, potencializar as oportunidades, em especial para pessoas que têm menos oportunidades em termos de estudo, um país tão desigual, um país que tem tantas carências como o Brasil, você ia dar mais oportunidades e você ia ampliar a sua marca, a experiência das pessoas com a marca do clube. E se você está pensando em indústria de entretenimento, tem tudo a ver, porque você vai criar um vínculo que é muito além de um vínculo de consumo e de clientelismo. É um vínculo afetivo. O futebol ele tem essa assim, esse diferencial absurdo. As pessoas consomem mesmo que você entregue algo ruim a elas. Cássio, além Porque, de ser uma das ferramentas de combate às drogas e aos vícios de um modo geral, né? sem dúvida, sem dúvida, quando um jovem que está ali exposto a entrar no mundo das drogas, porque isso acaba acontecendo, ele está ali, é vulnerabilidade social por conta disso. E ele tem a oportunidade de desenvolver um talento, desenvolver uma disciplina, desenvolver, fazer, alimentar um sonho, e a partir de um ambiente profissional, de um ambiente que promova oportunidades, não estou falando do atleta só, Wellington, de alta performance que vai bater num pódio de Olimpíada. Estou falando de um atleta que pode virar professor. Eu estou falando de um atleta que pode trabalhar, de um jovem que pode entrar nesse esporte e desenvolver uma capacidade administrativa dentro do esporte, promover eventos. Existe uma possibilidade de ramificação, de competências, de distribuição de conhecimento, que só vai acrescentar. Eu acho que o que você talvez precise de uma linha de raciocínio, de De um uma política, projeto, né? De uma política que uma direcione política a isso. perfeita, uma política que seja direcionada para isso. E o Uhum. futebol pode ser. Eu não acho que o futebol está ameaçado por outros esportes. Eu acho que o futebol ele pode até sofrer com. O futebol é muito conservador, né? Enquanto esporte. A mudança de regra no futebol ela é tratada Com muito com muito melindre. melindre. E eu acho que o futebol tem que ter atenção a outros tipos de entretenimento, como o streaming, como os games. Você sustentar uma criança de frente para um jogo numa tela de computador ou de televisão hoje de 90 minutos, parando, é muito difícil. Você botar uma criança no estádio também não é algo tão simples para ela ter. Então, assim, o futebol tem que ter atenção a isso. Mas em relação a outros esportes, eu acho que o futebol só tem a crescer se incentivar esses outros esportes, se conseguir virar uma locomotiva para transformar um esporte em uma ferramenta efetiva de transformação social. Eu acho que isso é possível. Muito obrigado, Cássio Cardoso, por essa conversa tão boa. E o tempo foi longo até e Oh, fluiu assim, foi muito bom lhe ouvir, muito bom poder trazer aqui para o canal. O meu canal é muito pequeno ainda, tá? Assim, eu trago praticamente o que eu faço para a televisão e gravam e eu publico aqui para mim. E para o nosso público, obviamente, e ter aqui essa possibilidade de ser você o primeiro a uma nova proposta do que canal, que é honra. falar sobre a política internacional através de outras variantes, né? Eu quero falar também sobre cultura, quero falar. Tudo isso é projeto, você sabe como é, né? Uma Eu coisa é o sei. pensamento, a outra é a capacidade de realização, Mas porque é o o mais nosso lindo que tempo. nós temos, né? Essa capacidade Isso. de sonhar. Exatamente, o nosso tempo não é nosso mais. Então, um grande abraço, muito obrigado por tudo e sucesso para você. Continue aí com esse sensacional nível profissional que você vem mantendo. Ô, Elton, obrigado pelas suas palavras. Você é uma referência, é uma pessoa que tem tanta experiência e tão reconhecida, porque a gente aqui se fecha muitas vezes no Brasil, mas já tive a oportunidade de entender a sua relevância na Suécia. Temos que falar sobre Angola em uma oportunidade, é que eu já estou me convidando para uma outra oportunidade, Já está, já outro está. Afinal bate-papo. de contas, a questão dos estádios, né, nos países africanos, nas competições internacionais, é um tema que foram abandonados e foram milhões
investidos. Isso é apenas um dos temas, assim, só para que você vá pensando aí, maturando. Temos muito o que conversar, a conversa foi maravilhosa, eu lhe agradeço, peço desculpa se em algum momento eu me alonguei assim, mas Não, que eu quero isso? dizer que eu fiquei muito à vontade, estou muito feliz de bater esse papo com você e muito honrado pelo seu convite. Realmente me senti muito valorizado, muito feliz e com a responsabilidade muito grande de estar aqui no seu canal, porque eu sei da sua seriedade, sei da sua competência, sei do seu conhecimento, da sua bagagem, da profundidade do que é colocado por você em sua comunicação. Então, eu quero dizer a você que eu estou honrado, feliz, muito grato e espero voltar em breve para que a gente possa dar sequência, para que a gente possa conversar mais e poder debater também com a sua audiência muito qualificada aí. Esses assuntos relacionados a futebol, a geopolítica, a comunicação, acho que tem muita coisa que pode ser dita aí nessa tríade. Com certeza, muito obrigado, um grande abraço. Eu conversei aqui com o Cássio Cardoso, que é comentarista esportivo, apresentador de televisão, é publicitário e também torcedor do Bahia, e isso faz uma grande diferença, porque eu também sou. Um grande abraço e até a próxima. Obrigado, irmão. Um grande abraço para você. Tchau. Tchau, tchau.